Eu considero essa história do esporte, e eu digo isso abertamente, já disse isso em televisão aberta, já escrevi isso no jornal algumas vezes, considero isso o maior equívoco da história do futebol brasileiro. O maior equívoco da história do futebol brasileiro. E que todo mundo contribui para esse equívoco. Eu vou dizer mais para você. Não digo isso porque eu sou Flamengo. Se fosse Vasco, Botafogo, Fluminense, eu diria a mesma coisa. Você pode ter certeza disso. Não, eu acredito. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu faria a mesma defesa. Não sei se tão apaixonada, mas faria a mesma defesa. Quer dizer, então explica o conceito. Sem dúvida alguma. Ué, a CBF entrega a organização do campeonato ao Clube dos 13. O Clube dos 13 consegue os patrocinadores, organiza o campeonato, monta a tabela, a disputa começa. Na quinta rodada, a CBF resolve interferir no campeonato, incorporando ao campeonato um novo regulamento. É sensacional isso. Prevendo um cruzamento de times que vinham da segunda divisão com os da primeira, para se definir um campeão. Isso não existe. Segunda divisão, primeira divisão. Havia existido um precedente na história do futebol brasileiro no começo dos anos 80. Para não inchar o campeonato nacional com 70, 80, 90 clubes, como na época da ditadura, ou como no período áureo da ditadura, porque os primeiros anos 80 ainda são ditadura, eles criaram duas divisões, a taça de ouro e taça de prata, sendo que em determinada fase da taça de prata, que na prática era uma segunda divisão, 4 clubes subiam ainda no mesmo campeonato para a primeira. Para a garotada é difícil de explicar. Aconteceu com o Grêmio, com o Botafogo, com o São Paulo. Palmeiras, Corinthians, enfim. Mas estava previsto no regulamento desde o começo. Quando o campeonato começou, todos os clubes acordaram e já sabiam que o regulamento era esse. Vão vir 4 da segunda. Está no regulamento, todo mundo concorda? Ok. Esse não, esse foi imposto no meio do caminho, por uma questão política. Os cartolas da CBF da época eram inimigos políticos do Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo. Era o Otávio Guimarães, que estava ausente, está tratando de uma doença que acabou levando-lhe à morte, e quem assumiu em exercício foi o Nabi Abichedid, que também já morreu. É horrível você ficar acusando gente que já está morta. Eu não estou fazendo isso. Estou apenas dizendo que os cartolas que mandavam na CBF eram inimigos políticos do Márcio. E quando chegou no fim do campeonato, eles resolveram lembrar que existia esse cruzamento. Não existia cruzamento, esse regulamento foi imposto ao longo do campeonato. O regulamento que valia era do Clube dos 13. Todos os clubes que disputaram a Copa União aceitaram o regulamento do Clube dos 13, juraram seguir o regulamento do Clube dos 13. Tanto que o Internacional perdeu o campeonato e não foi disputar quadrangular. Claro. Ele podia ter feito essa molecagem. Agora que eu perdi aqui, eu vou disputar o quadrangular, o Flamengo não vai disputar, eu disputo com o Sport, com o Guarani, eu ganho e sou campeão brasileiro. Ele foi, eu acho que o Internacional foi bastante decente nesse sentido, ele se manteve fiel ao que foi combinado antes da competição começar. O nosso regulamento é o que vale, não é o que foi imposto na quinta rodada. Então esse é o grande equívoco da história do futebol brasileiro. Eu não tenho nada contra o esporte. Nada contra. Por que eles vão poder fazer também? Né? Eu só acho que isso é um absurdo. Então eu estou dizendo para você, se fosse Fluminense, Vasco, Botafogo, defenderia da mesma forma. Não sei se tão apaixonadamente como, mas da mesma forma. Não tem dúvida disso. Isso não te lembra um pouco, Assaf, aquele período? Tanto é que eu defendo a tese de que os campeonatos de 67, 68, 69 e 70 são campeonatos brasileiros, de fato. O Palmeiras ganhou em 67, o Santos ganhou em 68, o Palmeiras ganhou em 69, o Fluminense ganhou em 70. São 2 títulos do Palmeiras, um do Santos e um do Fluminense. Ou seja, o Palmeiras seria hexacampeão antes do São Paulo.